Seja pegando fogo nas ruas ou correndo forte no barro, você conhece esse leãozinho. Isso é tudo que você precisa para queimar a largada no Peugeot Sport. Antes dos holofotes do WRC, a Peugeot inicia toda a sua trajetória no rally na África, em rallies de longa distância, como Paris-Dakar, entre outros. E eles começam com o 504, onde eles ficaram conhecidos como os Leões do Deserto. Isso mesmo, o nome para um carro porque não é qualquer carro que consegue fazer trajetórias de longa distância, principalmente no deserto da África. E esse período inicial de rallies do deserto foi o que estabeleceu o início da Peugeot Talbot Sport, a divisão de performance da Peugeot. Agora nós entramos finalmente na era de ouro, o WRC, mais especificamente o Grupo B, onde vieram os gigantes do rally. Vieram Lancia Delta Integrale, Audi 4 e o Peugeot 205 Turbo 16. Dá para dizer que ele é uma lenda, e uma lenda que vive até hoje. Esse daqui é um exemplo dele, exatamente, Peugeot 205. E em 1984 a Peugeot aparece com ele, motor central, tração integral, e iam dominar todas as estradas de barro com a liderança de Jean Todt, onde eles ganharam o título de construtores em 1985 e 1986, sim, 2 anos consecutivos. E a Peugeot também ganhou 2 anos consecutivos, os mesmos dois, de 85 e de 86, e como título de pilotos. E o Peugeot 205 até hoje é lembrado como o maior vencedor da curta temporada do Grupo B de Rally. Sim, a categoria mais perigosa que já existiu de motorsport no mundo. E como era uma categoria tão perigosa, ela foi proibida. E após a proibição do Grupo B, a Peugeot não desiste do rally. E vai para onde? Vai para Dakar. E voltando para suas origens, os Leões do Deserto voltam para casa. Mas não com o 504, e sim agora com o 205, adaptado para andar no deserto. E com o 205 inicialmente e o 405, a Peugeot vence 4 anos consecutivos da Rally Dakar Race. Isso mesmo, para quem vê ele passando mal na rua, não imagina o que esse carro faz fora dela. E não é só esse carro que fez história. O 405 quebrou recorde na pista de Pauls Peak. Sim, aquela pista lendária extremamente perigosa. Aquele mesmo lugar que Ken Block jogou vários carros de lado, como a gente pode ver aqui nessas imagens. Após os anos 90, a Peugeot deu um hiato de 10 anos da sua história no rally. Começando a focar em outras corridas, como Le Mans, entre outros. A gente consegue ver, inclusive, porque eles começaram a fazer protótipos de supercarros. Porém, a meados dos anos 2000, a Peugeot decide voltar para o WRC, uma evolução do Grupo B, mais moderna e um pouco mais segura, hoje conhecido como World Rally Championship. Um local onde finalmente os carros de rally puderam voltar a florescer. E a Peugeot nunca entra para brincadeira. Sempre que tem Peugeot e rally juntos, a gente sabe que vem títulos. Sim, 3 títulos consecutivos. A Peugeot não se aguenta. Quando entra, entra para ganhar. E qual foi o carro dessa vez? Um 205? Não, a sua evolução, o 206. Um grande abraço a nosso querido amigo Igor, que é apaixonado pela marca, tem um 206 e ama este carro. E como não amar um carro feito nas pistas de rally para as ruas? Bem, ela ganhou o tricampeonato de título de construtores em 2000, 2001 e 2002 e também ganhou o título de pilotos. Novamente a Peugeot sempre juntando uma coisa com a outra. Ganhou o campeonato de construtores, ganhou o campeonato de pilotos. E em 2004, o 206 WRC foi substituído pelo 307 WRC. Porém, apesar de inovador, infelizmente, ele não alcançou os resultados da Série 2, ou Classe 2 da Peugeot. Infelizmente, em meados de 2006, a Peugeot abandona a WRC novamente. Porém, a Peugeot nunca desiste. E se a gente conhece a história, a gente sabe que ela se repete. E sempre que a Peugeot sai dos rallies WRC, o Grupo B,
ela volta para onde? Para sua casa. E em 2016, a Peugeot retorna de uma forma triunfal, aonde? A Dakar. Eles voltaram para Dakar em 2016 para ganhar. E eles levam justamente em 2016 o troféu com o Peugeot 2008 DKR. Sim, o pequeno SUV da Peugeot. Não, eles não estão utilizando mais hatches, e sim crossovers. E em 2017 e 2018, eles continuam ganhando, só que dessa vez não com seu crossover, e sim com seu SUV maior, o irmãozinho mais velho 3008 DKR e DKR Maxi. Isso mesmo, se antigamente os hatches eram responsáveis por ganhar as corridas em Dakar, hoje são os crossovers e os SUVs. E a Peugeot sendo iniciada com os Leões do Deserto, até hoje, quando vão para Dakar, dominam aquelas áreas. Porém, infelizmente, a Peugeot atualmente está naquele hiato que ela sempre dá entre se envolver com algumas coisas de rally e se envolver com algumas coisas de automobilismo em pista. E hoje a Peugeot mudou o seu foco para corridas de alto nível técnico em pistas. Todos conheciam a Peugeot como um carro muito divertido, porém não tão confiável. E hoje a Peugeot está no foco em corridas de endurance. Sim, as corridas de longa duração para mostrar sua robustez. E elas têm uma trajetória muito boa e muito bonita, com as 24 horas de Le Mans e a WEC. Isso mesmo, a Peugeot está em uma trajetória em corridas de pista e não de rally. Porém, ela ainda não se esqueceu do seu DNA ralizeiro, o seu DNA de pistas de barro. E ela ainda mantém as suas categorias de base, as Rally 4, e também alguns campeonatos regionais, principalmente em Portugal. O leãozinho do rally ainda vive. Por mais que ele esteja em hiato, eu tenho certeza que esse DNA sempre estará na Peugeot e sempre estará vivo. E eu tenho certeza que quando ela estiver preparada para voltar e dar um show nas corridas de rally da WRC, a gente vai estar aqui preparadíssimo para assistir. Um brinde a toda a sua história e todo o seu legado, passado e futuro.